Vamos começar com a história do expressionismo. Quando e por que ele surgiu? O expressionismo teve início no século XX, embalado pela arte moderna. Usou como exemplo as artes visuais, no cinema, no teatro, na literatura, na música, na dança, na arquitetura e na fotografia. O expressionismo cria realidade, valorizando aspectos irracionais e instintivos no procedimento artístico. Eles elegiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte e ao medo, representados de maneira sombria e com figuras deformadas. O que o movimento pós-guerra na Alemanha teve a ver com o surgimento do expressionismo? O movimento do pós-guerra na Alemanha, país considerado o berço do expressionismo, trouxe uma sensação ainda maior de derrota e miséria. O país foi à total falência. A moeda nacional não tinha mais valor, e os alemães foram humilhados. Situação que favoreceu o golpe para manter o Hitler e a tomada do poder pelo Partido Nazista. O expressionismo sofreu grande repressão do governo nazista, que considerava a arte moderna como degenerada. O expressionismo tem várias características. Você poderia citar algumas delas? Ele se caracteriza muito pela subjetividade, experimentação formal e uso do figurativismo e da simbolização, sobretudo relacionado com a natureza, zoomorfismo e antropomorfismo. E a partir daí temos as seguintes características: contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como angústia e solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, valorização de temas sombrios e trágicos. O que o expressionismo valoriza? O expressionismo valoriza o subjetivismo da expressão e aspectos irracionais e instintivos no procedimento artístico. Bom, já que estamos falando de características, quais as principais cores utilizadas? As principais cores do expressionismo são vermelho, azul, violeta, verde e laranja. Cândido Portinari é um artista expressionista muito importante e muito conhecido em nossa região. Fale um pouco sobre ele. Cândido Portinari foi um artista brasileiro que nasceu em Brodowski e aos 20 anos já era prestigiado internacionalmente. As suas obras retratavam as condições que o povo brasileiro vivia na primeira metade do século XX, onde se destaca as questões sociais, trabalho na roça, infância, etc. Uma das obras que mais chama a atenção é Criança Morta. Já que nosso foco aqui é arquitetura, poderia nos falar um pouco sobre um dos principais arquitetos e as obras que ele realizou? O polonês Erich Mendelsohn foi um dos principais arquitetos expressionistas. A arquitetura expressionista, no geral, experimentou usar novos materiais como tijolo, aço ou vidro. As obras mais famosas dele são a Torre Einstein e a Schocken Department Store, que ficam na Alemanha. Vamos entrar agora na história do cubismo. O cubismo é um movimento da vanguarda. Como e quando ele surgiu? O cubismo surgiu em 1907, com o artista Pablo Picasso. Sua obra foi considerada um marco inicial desse movimento artístico. A nudez feminina foi retratada de maneira diferente. As formas reais do corpo foram substituídas por figuras geométricas. Picasso, juntamente com o pintor e escultor francês Georges Braque, fundaram o cubismo. Essa manifestação terminou em 1914, com a declaração do início da Primeira Guerra Mundial. Para conhecer mais sobre o cubismo, como é o movimento em si? É um movimento que usa formas básicas de cubos, esferas, cilindros e cones. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Elas passam a ser representadas pelos objetos em todos seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Dentro da arquitetura cubista, há alguma característica importante? A arquitetura tem uma preferência por linhas geométricas, pela sobreposição dos planos, pela moderação no uso das cores e pela influência direta da arte africana e marcante em sua fase cubista. A arquitetura cubista é posteriormente seguida por um ramo do cubismo mais decorativo, também chamado Art Deco. Todos os movimentos que conhecemos têm algumas cores que se sobrepõem e têm destaque. O cubismo também tem? E quais são essas cores? Sim, o preto, cinza, marrom, ocre e tons de verde. Pablo Picasso foi um importante nome no cubismo. Quem foi ele? Pablo Picasso é sem dúvidas um dos pintores mais conhecidos do cubismo e é mundialmente famoso. Ele já começava a pintar obras desde pequeno, como a obra O Toureiro, de quando o artista tinha apenas 8 anos de idade. Mais tarde, ele ingressou na Academia de Artes Real Academia de Belas Artes de São Fernando, uma das mais conceituadas da Espanha, e depois cria o cubismo junto com Georges Braque. A arquitetura cubista é bem diferenciada. Quem seria o mais famoso arquiteto cubista?
Esse seria o Josef Kocher, um arquiteto tcheco que estudou na Universidade Técnica Tcheca e depois na Academia de Belas Artes de Praga. Depois de muito estudo, Josef conseguiu fundar a Oficina de Arte de Praga, junto com outros artistas. Suas principais obras são a Casa da Madonna Negra, que se tornou um ponto turístico da Tchequia, e a Igreja St. Wenceslas Church. Entrando na parte do pertencimento, nós gostaríamos de começar falando sobre a história de Bassano Vaccarini, que é um artista expressionista e cubista muito conhecido em nossa região. Bassano Vaccarini nasceu em San Colambro ao Lambro, na Itália, em 1914. Ele participou da Segunda Guerra Mundial e, com o fim dela, veio ao Brasil, chegando em São Paulo no ano de 1946, onde atuava como cenógrafo, figurinista e diretor técnico do Teatro Brasileiro de Comédia. Em 1951, ele foi contratado como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Já em 1956, ele se mudou aqui para Ribeirão Preto. Na década de 60, ele lecionou na Faculdade de Artes Plásticas da Universidade de Ribeirão Preto. Bassano veio a falecer na cidade de Altinópolis em abril de 2002, aos 87 anos, e a causa de sua morte foi mal de Alzheimer e falência múltipla de órgãos. Como eram os trabalhos de Bassano Vaccarini? Bassano tinha uma produção muito diversificada. Ele realizava trabalhos em cenografia, pintura, escultura, obras com sucata e resinas plásticas, além de ter experiências em áreas de cinema, fotografia e arquitetura. Até metade da década de 60, ele se dedicava para fazer obras abstratas, como nota o historiador de arte Teixeira Leite. Ele apresentava afinidades com o expressionismo. Quais são as obras de Bassano Vaccarini em cidades de nossa região? Em Ribeirão Preto, temos algumas obras de Bassano Vaccarini, como a do Parque Maurílio Biagi, de 1996, a do Mercadão Municipal, que se trata de um painel de pastilhas e concreto, que foi feita em 1958. E também temos uma escultura em frente ao Hospital Mater. Em Altinópolis, temos o acervo Bassano Vaccarini, o maior, que foi restaurado em 2014. Ele mostra trabalhadores na produção do leite e na colheita do café. E também temos o Jardim das Esculturas, obra de 1992. E para finalizar agora, com relação ao pertencimento, como nós podemos nos sentir? Muitas pessoas acreditam que a arte só está em outros países e distantes de nós. Mas este trabalho pode nos mostrar que, ao contrário do que pensamos, a arte está mais próxima do que imaginamos. Como podemos ver, temos várias obras, tanto de expressionismo como de cubismo, aqui, perto de nossas casas, e muitas vezes só não abrimos os olhos para isso. Por isso, podemos dizer sim que temos essas obras aqui, em nossas cidades, em nossa região, em nossas vidas. A arte está aqui, perto da gente.